Foi um despertar quando eu descobri que eu tinha depressão. Eu tinha tudo que eu queria antes dos 30, mas mesmo assim nada fazia sentido. Foi duro de aceitar, mas eu decidi. Eu ia me recuperar. No episódio anterior eu falei das pequenas coisas que eu fiz para me ajudar a superar a depressão e hoje eu vou falar dos grandes movimentos, das coisas que exigiram mais de mim. E eu preciso começar pelo jiu-jitsu, assim, eu já fazia esportes, eu já corria, mas era sozinho, não estava me bastando, então eu decidi voltar pro jiu-jitsu. Depois de uma lesão que eu tive, eu fiquei muito tempo afastado. E voltar pro jiu-jitsu eu acho que foi uma das decisões mais acertadas que eu já tomei na vida. Porque além da atividade física, óbvio, eu também ganhei uma comunidade. Então é um esporte de esforço individual que é muito importante, foi muito importante para mim, que estava com depressão naquele momento, de ver eu me desenvolvendo em alguma coisa, qualquer coisa que fosse, e no caso foi o jiu-jitsu, mas além disso, desse desenvolvimento individual, ainda tinha uma comunidade, e tá ali todos os dias com as mesmas pessoas, falando depois do treino, sobre coisas que não eram a depressão, por exemplo, me ajudou muito a seguir em frente. Isso me tirava daquela bolha de tristeza, me tirava da minha zona de conforto, me tirava de dentro daquele ciclo de depressão que eu tava e fazia com que eu lembrasse que existia vida fora daquilo e existia uma vida de verdade. A segunda coisa também tem a ver com esporte, foi o Fute GLS. Eu nunca tinha jogado futebol na minha vida e eu fui a convite de uma amiga e fiquei no gol, claro. E foi muito interessante porque a cada defesa que eu fazia, todo mundo vibrava muito. Era como se eu estivesse defendendo um gol de Copa do Mundo. Mas era só porque as pessoas estavam me incentivando a continuar no esporte, a querer estar ali, me incentivando a participar daquela comunidade, mesmo que ninguém me conhecesse. E de lá eu saí leve, saí super feliz e falei com a minha amiga que tinha me chamado, eu falei assim, amiga, eu fiz tudo errado, eu não fiz nada certo, mas mesmo assim eu tô saindo super leve daqui, saindo super feliz e uma felicidade diferente que eu não entendia. E ela me respondeu, amigo, é a sua criança interior que tá feliz. Você lembrou como é brincar. E aquilo me atravessou tanto, porque eu nunca pude jogar bola, porque eu era ruim demais, porque eu era gay demais, então eu nunca tava no time dos meninos, eu nunca tive essa oportunidade de jogar bola. E o Fute GLS me deu essa oportunidade e a oportunidade de fazer parte daquela comunidade. Então, o meu conselho para você é buscar recuperar o que a sua criança interior gostaria muito de lembrar, de ver você brincando. No caso do esporte, para mim, do futebol, para mim, foi muito importante por isso. E, além de tudo, eu ainda ganhei uma comunidade que todo final de semana tinha alguma coisa para fazer, era aniversário de alguém, alguém estava se mudando, alguém tinha algum evento e me impedia de ficar em casa triste, sem fazer nada. Mesmo incomodado, mesmo sem querer, eu ia nesses eventos sociais, porque para mim era uma forma de eu esquecer que eu tava triste, com aquela tristeza, com aquela depressão, e estava lá, e ninguém me questionava se eu tava lá, se eu ficava quieto na minha, ninguém ficava fazendo caso, todo mundo tava ali muito, mesmo sem saber da minha depressão, muito a favor de mim, querendo que eu apenas estivesse, que eu apenas participasse. E se você conseguir achar um grupo assim pra você, eu tenho certeza que vai melhorar muito o seu quadro depressivo. A próxima coisa que eu vou falar exigiu muito de mim, mas foi uma das primeiras coisas que eu fiz para me recuperar da depressão. Quando a minha terapeuta falou para mim, Kleber, eu acho que você tá com depressão, eu lembrei, me veio à cabeça um programa da igreja que se chama Celebrando a Recuperação, que acontece toda quarta-feira às 8 da noite na Igreja Batista da Água Branca. E eu sabia que esse programa ajudava pessoas com questões de alcoolismo, de dependência química, questões de depressão também. Então, eu fui na igreja nesse dia, nesse programa, porque eu falei assim, se tem algum lugar que eu posso contar com a ajuda, é com a ajuda de Deus. Aí eu fui atrás da ajuda de Deus. O que eu prometi pra Deus ali naquele culto, nessa primeira vez que eu fui no Celebrando, foi que enquanto eu tivesse forças, o mínimo de força para pedir ajuda, eu não ia sucumbir à depressão. Então eu tava lá, pedi a ajuda de Deus e comecei a participar desse programa que funciona assim. Tem um momento de palavra, geralmente é um testemunho de vida, uma das lições do programa de recuperação.
e depois tem um momento de partilha, que para mim é um dos momentos mais importantes da minha semana. Basicamente é um grupo de pessoas que se reúnem e num espaço seguro falam das suas dores, das suas angústias ou qualquer coisa que a pessoa tiver para compartilhar, tendo a segurança de que aquilo nunca vai sair dali e que você não vai ser julgado. Ninguém vai dar pitaco na sua vida, ninguém vai tentar te consertar, ninguém vai tentar te indicar nenhum profissional. É um lugar que você vai para falar com pessoas como você, que estão passando pelos mesmos problemas que você. Então, quando eu chegava lá toda quarta-feira e compartilhava o que eu estava sentindo no meu coração de depressão, de pressão no trabalho, de procrastinação, eu saía 100% mais leve dessas conversas, desses círculos, porque eu também aprendia muito com a partilha dos outros. Então eu aprendia demais ouvindo as outras pessoas falarem. E eu convido vocês a conhecerem esse programa. Qualquer pessoa que tenha um enrosco, uma questão para resolver, depressão, alcoolismo, qualquer enrosco que você tenha, ou celebrando, assim, ele mudou de fato a minha vida, mas eu vou deixar vocês pesquisarem, vocês conhecerem mais, e qualquer dúvida eu respondo aqui nos comentários. A quarta coisa que eu vou falar para vocês é um pouco bobo, mas fez toda a diferença, que foi tomar os remédios certinho. Quando eu descobri que eu tinha depressão, eu fiquei com muito preconceito de tomar remédio, e eu quero fazer um vídeo só sobre isso, porque a gente precisa desmistificar isso. Mesmo eu, jovem, milênio, informado, todo conectado, já tive casos na família e super apoiei as pessoas a usarem remédio, porque a depressão, ela é uma condição como outras. Então, se você toma um remédio todo dia para pressão alta e é um comprimido para você ficar ali equilibrado da pressão, por que não tomar um comprimido para depressão também para você ficar equilibrado da cabeça? E eu falava isso para os outros, mas quando chegou a minha vez, eu fiquei muito com o pé atrás. E aí foram os meus amigos que me ajudaram a desconstruir essa questão da medicação, e tomar a medicação certinha, cara, fez milagres, maravilhas, e me ajudou a superar a depressão muito mais rápido. A última coisa que eu vou falar com vocês não é todo mundo que pode, é um pouco polêmica, que é sair do emprego. Eu consegui sair do meu trabalho, eu falei pra minha chefe que eu tava com depressão, que eu tava com ansiedade. Desde então que eu falei, as coisas começaram a se desenrolar de um jeito muito estranho, mas eu fui mandado embora. O meu trabalho era muito fonte de estresse, era muito fonte de agravamento da minha condição da depressão. E ter saído de lá e ter a condição de ficar um período sem trabalhar, sem esse estresse, melhorou muito a condição do meu cérebro, a condição da minha depressão. Então, se você conseguir, se você conseguir conversar com seu chefe, com a sua chefe, falar assim, cara, não tô podendo, se puderem me mandar embora, vai ser o melhor para todos, porque na minha condição eu não conseguia procurar um emprego novo, porque eu tava muito depressivo, mas eu também não conseguia render o que a empresa queria que eu rendesse, porque eu tava completamente esgotado. Então sair do emprego foi uma vitória para mim, e ficar um tempinho sem trabalhar me ajudou muito a colocar a cabeça no lugar. E eu espero que vocês tenham a chance de fazer isso também, porque ajudou muito a me recuperar mais rápido da depressão. É isso, galera, espero que esse vídeo ajude alguém. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, e a gente segue aí nesses episódios dessa série de Recuperando a Depressão. Um abraço e até o próximo vídeo.